Sim. Instruindo cabeças, instruindo mentes. O anseio de Paulo, quando ele falava sobre isso, se referindo às reuniões da igreja, é expresso nas palavras de 1 Coríntios 14, verso 23. Ele diz assim: quando todos os reunis no mesmo lugar, se todos passarem a falar em línguas, não dirão que estáis loucos, mas se todos profetizarem, poderão então todos aprenderem e serem consolados. O que é profetizar? A palavra em si, o profetem, profetizar, significa falar em lugar de, no sentido estrito da palavra profecia. Falar em lugar de. Ou seja, aquele que está falando em lugar de Deus. É Deus que deve ser ouvido, através daquele que está falando. Né? Olha, é isso que eu estava querendo dizer. E acho que foi exatamente de já ter visto esse vídeo que me caiu essa ficha. Eu vou até voltar aqui um pouquinho para vocês escutarem muito claramente o que ele está falando, que é fundamental esse entendimento, né? E pelo menos para mim que estou aqui falando, né? E também na empresa, como líder, que eu estou falando para as pessoas, estou escrevendo para as pessoas e elas não conseguem entender. Então aí eu aprendi o quê? Ouçam o que ele vai falar, por favor, entendam. Eu vou ter um pouquinho a mais talvez, mas compreendam e eu vou parar de novo quando ele falar. E já disse para os irmãos uma outra vez aqui, e gostaria de repetir. Muitas vezes, o Espírito Santo realiza mais em nós e entre nós em 5 minutos, com essa realidade que nós estamos citando aqui, do que em 10 anos de ensino bíblico. Então, se por exemplo, eu vou dar exemplo meu no trabalho, no dia a dia, quando eu tenho reunião com as pessoas que eu oriento, as pessoas que trabalham conosco. Primeiro, quem trabalha conosco são considerados por mim empreendedores, não empregados. Ganho por produção, não pelo tempo. Então vamos lá. Se nessa equipe o Espírito Santo falar com as mentes, uma, duas, três, quanto mais, melhor, o entendimento vai ser 100% correto. Se não tiver Espírito Santo, não adianta passar anos que as pessoas não entendem. Senhores, eu tenho experiência nisso. Eu sempre falei, eu tenho provas, eu tenho tudo isso documentado, que eu falava em procedimento. E falava em procedimento, escrevia procedimento e organiza para procedimento. E as pessoas não conseguiam cumprir os procedimentos. Quer outra coisa? Quando Deus colocou os 10 mandamentos, eram as leis. Nós não conseguimos cumprir as leis. Precisa do Espírito Santo. Nós não temos capacidade, sem o Espírito Santo, de cumprir lei. Porque nós não temos entendimento. Eu estou falando das leis de Deus. Os 10 mandamentos e outras leis lá que o povo de Deus criou lá. E eu percebi isso na própria empresa, que eu criava procedimentos, eram lógicos, todo mundo entendia, mas não praticava. Eu sou intelectual, não cumpria, não consegue cumprir. Por quê? Porque não tem Espírito Santo. Então hoje não adianta eu brigar com a pessoa, como brigava anteriormente, né? Se a pessoa não tem Espírito Santo, ela não vai compreender, ela não compreende. Agora vamos ver outra coisa que ele vai falar no mesmo tom. Escuta lá. Puramente. Instruindo cabeças, instruindo mentes. O anseio de Paulo, quando ele falava sobre isso, se referindo às reuniões da igreja, é expresso nas palavras de 1 Coríntios 14, verso 23. Está dando endereço. E outra coisa, ele falou de igreja. Hoje eu cheguei à conclusão, e estou testemunhando nos últimos dias aqui, nas nossas atividades, que todo empresário que é cristão verdadeiro, ele vai agir como nós estamos agindo. Ou seja, ele vai lidar com os seus comandados, com os seus administradores, com as pessoas que corroboram com o trabalho, sendo guiados por esse líder cristão. Se ele for verdadeiro, ele vai
desejar que cada um daqueles tenha um novo nascimento, que tenham uma vida espiritual, e para isso vai levá-los a essa vida espiritual. É isso que nós estamos fazendo. Por isso que a Dynamis, já há mais de cerca de 12 anos, vem com a história da academia. E a partir de 2 anos que ela vem com essa academia à distância, para que todos que trabalhem conosco, aqueles que venham trabalhar conosco, tenham, sobretudo, uma vida espiritual. Porque sem a vida espiritual, não vão cumprir, não vão me atender. Por que não vão me atender? Porque eu sou um líder cristão verdadeiro. Sem Espírito Santo não vai me entender. Mas ainda ele não falou o que eu estou aguardando aqui para que ele fale, para vocês verem uma outra coisa interessante que tem a ver com o que eu acabei de falar, que é sem Espírito Santo não dá certo. Falo isso já há uns 5 anos. Sem o Espírito Santo não dá certo. E olha, não é na relação só de trabalho, é a relação pai-filho, é a relação homem-mulher. Se não tiver Espírito Santo, não rola nem o casamento. Se tiver o Espírito Santo nele e nela, não dá glória a Deus enquanto casamento. Não dá. Que é Jesus Cristo que entrelaça o homem ou a mulher no mesmo corpo, porque esse mesmo corpo é o corpo em Cristo. Então, um que não tenha o Espírito Santo não entrelaça com o outro, né? E a nível no plano horizontal, não. Pode se dar bem na cama, pode se dar bem na vida, com os filhos, os negócios, mas não espiritualmente. Os dois têm que ter uma vida em Cristo, senão não dá glória a Deus e vão parar no inferno, porque só aquele que nasceu de novo, que tem vida espiritual e que é guiado pelo Espírito Santo, que então acaba tendo uma verdadeira vida espiritual, com maturidade até a vinda de Cristo, e vamos ter uma vida eterna com Deus. Ele diz assim, quando todos os reunis no mesmo lugar, se todos passarem a falar em línguas,